cheguei aqui, quando te encontrei, mal se mexia. Não acordou nem depois que te levei. Achei que era uma cobra morta. Eu cuidava dos meus ferimentos aqui. Poderia ter me curado em 3 dias. Quem diria que me levaria para casa e aplicaria erva semente amarela? Até agora, os ferimentos não curaram. Mas você não entenderia mesmo que eu contasse. Pode ir embora se quiser. Mas se for, não terei mais ninguém para conversar. Martin Pescador? Passarinho. Tá frio? É tão parecido com aquele que voou. Se não se importar, venha comigo. Esse passarinho é tão coitado. Vou levá-lo pra casa. Para você, sou diferente deste pássaro. Você é uma mulher solteira. No entanto, dividiu a mesma cama com o príncipe herdeiro da tribo celestial por 3 meses. Se eu não me casar com você, temo que ninguém mais ousaria te tocar. Leão dourado.
Senhorita, você deve ficar para que possamos compensá-la. Não é necessário. Se eu sair muito tarde, vai escurecer. Senhorita, você não deve ir embora assim. Sim, sim. Se você for, nos sentiremos culpados. Obrigada. Conosco, senhorita. Obrigada. O que quer? Não vá, senhorita, senhorita. Senhorita! Senhorita! ¿Acusamos a dama injustamente? Agora há pouco, você disse que foi Lorenzo Mar quem matou a mãe do Lisandro? Isso mesmo. Eu mesmo ouvi o Lisandro dizer isso. Tenho certeza. Vossa Alteza nunca suspeitou do sumiço do príncipe mais velho. Não, nunca suspeitei do Lisandro. Se Vossa Alteza não acredita em mim, pode vir comigo às terras árticas do Reino Fantasma para ver a verdade por si mesmo. Sem o selo militar do Lisandro, ninguém chega perto. Sim. Por isso Vossa Alteza precisa primeiro roubar o selo militar, para que possamos resgatar o príncipe mais velho. Roubar? Vossa Alteza! E a vida do príncipe mais velho está em suas mãos. Que mal há em roubar? Cuidei de você por tanto tempo. E nem sabia que você era um dragão negro. Jack é um dragão. Então vá pra onde pertence. O que Vossa Alteza precisa falar comigo? Falei do leque da pureza de Jade de Kunlun pra você há alguns dias. Lembra? Sim. Vossa Alteza não disse que está com um mortal? Sim. No entanto, fui ao Reino Mortal para investigar e descobri que o leque sumiu de novo. Você conseguiria localizar o paradeiro? Artefato da tribo celestial é como nós, imortais. Não aparece nos registros. Mas se Vossa Alteza se interessa pelo mortal, posso consultar o destino desse mortal. Não é necessário. Não precisa saber o que ela passa. Fui muito intrometido. A propósito... Quero que você vá ao Reino Mortal fazer algo por mim. Por favor, fale, Vossa Alteza. Vossa Alteza! Vossa Alteza! Pode ir, sim. Neste palácio, só você gosta de me maltratar. O Senhor Celestial decidiu a data em que você se tornará consorte? Não deveria mais vir aqui. Não posso servi-lo uma última vez? Desde quando você tinha 10.000 anos, estive com você todos os dias enquanto estudava. E em suas aulas, do começo ao fim do dia. Não pode me conceder esse desejo uma vez? Saia. Yasumisu, pense bem. Se não sair, chama alguém e vão te ver assim nos meus aposentos. Mesmo com 1000 rasgos, poderá mais ser consorte. Tá me ameaçando? Estou na flor da idade.
Se não fosse por você, O que me casaria com o Senhor Celestial. Você está dizendo que quer ficar com essa mulher? Sim, Chegou o seu dia. Agora se interessa por mulheres? não é o que pensa, terceiro tio. Para mim, ela é algo que perdi e finalmente encontrei após milhares de anos. O terceiro tio, entende o que digo? Claro que entendo. Depois de tudo isso, bastam 3 palavras. Quais são? Você está apaixonado. Em vez de apaixonado, diria que estou retribuindo o favor. Retribuindo um favor? Pelo ferimento leve que sofreu do Leão Dourado, isso merece dizer que vai retribuir? Não precisa ter vergonha. Pelo que disse, vocês foram unidos pelo destino. Dividiu a cama com ela por meses no reino mortal. Embora tenham sido apenas algumas horas no céu, ainda é algo monumental. Pense bem, você já viveu dezenas de milênios. Inúmeras deusas em inúmeros banquetes. Tentaram falar com você, mas alguma vez deu-lhe chance. Então, se não estivesse apaixonado, por que dividiria a cama com ela? Certo, pare de resistir. Você já está apaixonado. Vamos continuar conversando. Conversar sobre o quê? Você não me trouxe aqui só pra me perguntar. Vamos fazer ela gostar de você? Isso mesmo. Mas nunca interagi com mulheres mortais antes. Há uma frase que resume bem. Desde os tempos antigos, as mulheres amam o herói. Não há jovem que não goste de um homem encantador. Chegue perto dela e sorria pra ela. Ela vai derreter, com certeza. Usar seus encantos é indigno para você? Tudo bem. Usa outra coisa. Desde os tempos antigos, as mulheres amam o herói. Solte um monstro na montanha para assustá-la. Quando ela estiver apavorada, você aparecerá empunhando a espada Kinmin e atacará corajosamente para matar o monstro. Então você se tornará o salvador dela. Ela não terá como retribuir, a não ser se dedicar a você. Foi assim que você enganou a dama Jade Cheng para se entregar a você? Dama Jade Cheng e eu terminamos há 30 mil anos. Isso é história antiga. Por que você a mencionou? Vamos continuar falando de você. Esse método funcionará? Vai funcionar, terceiro tio. Mostrei minha forma verdadeira diante dela há alguns dias. Ela não se assustou nem um pouco. Ela não é uma mulher comum. Usar seus encantos é indigno de você. Bancar o herói não funcionará. E que tal o contrário? Que tal bancar o coitado? Terceiro tio. Você gosta dessa? Este método é o único que pode funcionar. Obrigado, terceiro tio. Deixe-me lembrá-lo. Crie uma barreira ao redor da montanha Junji e a proteja dos olhos e ouvidos do céu. Caso contrário, alguém acabará no... O príncipe herdeiro da tribo celestial está morando lá. Não se preocupe, terceiro tio. Eu já coloquei uma barreira antes de voltar. Ainda não terminei! Ele é tão bonito. Por que ele precisa bancar o coitado? Não. Não. Impossível! Impossível! De todas as pessoas, você tinha que ofender o príncipe herdeiro? Sua Alteza disse que alguém como você deve ser punido. Vagabunda! Você me trouxe desgraça! Uma tática de despiste, certo? Olhei seu destino. Você cometeu muitas más ações. Sua expectativa de vida... Sua vida termina este ano. Eu vim até aqui. Que tipo de destino devo escrever para você? Eu tava pensando que, já que o inverno tá chegando, eu cavaria uma toca pra você, para que pudesse passar o inverno confortavelmente. Quem diria que você se transformaria em um dragão negro e voaria? Não precisarei mais me preocupar com isso.
Vamos. Foi. Você tá bem? Tem muito sangue! Ai, não, ai, não! Esse remédio é para pássaros e cobras. Não sei se funciona em pessoa. Não se mexa! Não se mexa! Você sangrou muito! Você está bem?
O que aconteceu? Eu esbarrei no seu ferimento? Não aconteceu nada. Ótimo! Vamos embora. O que foi?
Só queria assar algo pra você comer. Seu assado solta muita fumaça. Sempre foi assim. Como você sobrevivia antes de eu chegar? Não sou exigente com comida. Quando estou com fome, colho frutas. Você pega alguns animais pequenos, asso e como. Ainda bem que você sabe que precisa assar e não pode comer cru. Não consigo comer carne crua. Me dá dor de barriga, mas eu costumava cuidar de uma cobra negra. Ela gostava de comer carne crua. Comia muito todo dia. Era difícil de cuidar. É tão difícil assim. Você nunca cuidou de uma cobra, né? Naturalmente, você não saberia as dificuldades disso. Aquela minha cobra negra era muito enjoada. Tinha que dormir comigo todo dia. E até arranjei um edredom com medo que ela sentisse frio. Branca, você sabia que cobras não precisam dormir na cama? E nem precisam de edredom. Sério? É verdade. Então talvez seja porque a minha cobra é diferente. Por isso mesmo que depois virou um grande dragão negro. Era quase do tamanho desta cabana. Então voou para longe e nunca mais voltou. Tá bom, vou parar de falar daquela cobra ingrata. Ainda deve ter fruta em casa para você comer. Vou colher mais ervas para você. Branca. Como você veio parar aqui? Está tão ferido e andou tanto. Você está bem? Estou bem. Toda tarde você não voltou, então vim te procurar. Me perdi. Da última vez que entrei nesta floresta, levei 8 dias para achar a saída. 8 dias? Conseguir se perder tanto assim é uma habilidade por si só. Sei que você quer rir de mim. Tudo bem, não precisa se segurar. Pode rir. Sempre fui muito tolerante com quem não é esperto. Você estava ferido e andou tanto. Você deve estar sem energia para continuar. Eu ia colher umas ervas e voltar. Acabei me perdendo. Parece que só sirvo para cuidar de bichinhos. Não é à toa que meu pequeno dragão negro nunca mais voltou. Deve ter me odiado muito. Sente muita falta dele. Talvez não teve escolha. Dragões são de um clã de deuses antigos. Na maioria das vezes, aparecem no reino mortal para subjugar monstros. E também por ser imortal. Não pode ficar muito tempo no reino mortal. Senão afeta o destino dos mortais e cria problemas. Sério? Agora me lembro. Quando o dragão negro voou, o povo da cidade comentou que ele subjugou o... Leão de Fogo Escarlate. Sim, Leão Dourado. Como você sabia?
Parece que vamos ter que passar a noite aqui. Façam uma fogueira que eu conto. Tá, me espera. Continue a história. Está cansada? Não. Suas histórias não são tão boas quanto as da casa de chá, mas pelo menos são inéditas. Esse leão de fogo escarlate chegou a Montanzai um dia, do Extremo Oriente, há 10 anos. Fazendo terra arrasada e seca ao estado de Zhongrong, causando sofrimento e pobreza ao povo. É tão formidável assim. No 10º ano, o leão dourado ficou ainda mais selvagem. Ele se encantou pela esposa do imperador e a raptou para sua caverna. E depois? Ele pôs as mãos nela. Olha você. Nem eu estou envergonhada. Como você já está curando? Continue. Termine a história. Então o leão dourado foi subjugado pelo dragão negro que você cuidou. E depois? Então, embora o dragão negro tenha derrotado o leão dourado, ele sofreu um pequeno ferimento. Então, então ele te encontrou.